gravar, tá? Bom, Biane, se você tiver alguma pergunta, tá? Durante a aula, é só falar, tá bom? Vou começar aqui. Bom, gente, bom dia mais uma vez, né? A gente tá um pouco ansioso esperando nesse posicionamento, mas enquanto ele não chega, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Deixa eu só ver aqui o que é que estão falando. Tá ok, Biane. E aí eu tava comentando para o Thiago, o pessoal que não estava chegando, para vocês que chegaram depois, o seguinte: provavelmente daqui a umas 2 aulas a gente acaba nosso conteúdo programático. Então a gente tem mais 4 aulas, sendo que a última é revisão para a prova. Então a gente tem mais umas 3 aulas e umas 2 a gente vai terminar o nosso conteúdo programático. O que nós vamos falar hoje é a respeito sobre a sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis na adolescência, tá? Por que que é importante a gente falar sobre isso? A primeira coisa que nos leva a perceber que isso é importante é porque o adolescente, ele está numa dinâmica hoje muito mais atualizada do que nós na nossa época de adolescência. Então, se nós já tínhamos naquela época uma facilidade e uma abertura muito grande de encontrar assuntos sobre sexo e até ter relação sexual, hoje isso se torna mais fácil. Por que que eu digo que é mais fácil hoje em dia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, vocês lembram qual era o celular que vocês tinham? Vocês tinham celular nessa época? Um Sony Ericsson, aquele 3110 que tinha o jogo da cobrinha e tal, da Nokia. Gente, aqueles celulares eu nem me lembro se acessava a internet direito, né? Bem ruim. Hoje em dia, o indivíduo assiste televisão pela internet. Ele escreve lá no Google mulher pelada, aparece lá um vídeo para ele e tudo mais. Então, o que é que acontece? A facilidade que eu digo é isso, pessoal. As coisas estão muito mais acessíveis ao jovem de hoje em dia. Qual é o papel da família e da enfermagem dentro desse contexto? Nada mais, nada menos do que a orientação, né? Só que quando a gente fala de sexualidade na adolescência e a gente fala de família e profissional da saúde, existem coisas ainda que são um bloqueio para esses grupos, como por exemplo o quê? O assunto sobre a primeira relação sexual, o assunto sobre homossexualidade, né? Então, muitas vezes a família é capaz, por exemplo, gente, dos pais de vocês olharem para vocês e olharem, por exemplo, o Tiago é o meu bebê. Quantos anos tu tem, Tiago? Aí a mãe dele ou o pai dele pensar assim, será que ele já deu o primeiro beijinho dele? Pô, meu irmão, Tiago, né? Já rodou o mundo aí fazendo besteira e os pais preocupados se ele deram o primeiro beijo, se ele deu o primeiro beijo ainda. Então, essa cabeça familiar, ela é muito ainda, assim, nos chama atenção, porque ela quer proteger o jovem de todas as formas. Vou dar uma dica para vocês, principalmente para vocês na nossa fala aqui que já é mãe, nós não conseguimos proteger a criança ou adolescente do meio. Ele vai ter influência de qualquer forma. E além da influência, ele vai ter os próprios desejos, gente. Ele vai ter vontade de beijar na boca, ele vai ter vontade de tocar alguém ou de ser tocado. Então, isso faz parte do crescimento do indivíduo. Mesmo porque, se a gente for ler sobre as necessidades humanas básicas, a teoria das necessidades humanas, a sexualidade faz parte disso. E sexualidade não é apenas sexo. Sexualidade é se sentir desejado, se sentir bonito, é o sexo também. Ou seja, isso não pode ser privado do indivíduo, né? Vou dar um exemplo para vocês. É uma coisa, às vezes é brincadeira, mas a gente percebe. Vocês já viram aquele filme do Adam Sandler que ele vai para um hotel na África junto com a Drew Barrymore, que é aquela que fez como se fosse pela primeira vez? Ele tem 3 filhas que ele cuida como se fosse homem, né? A filha mais velha dele tem um corte de cabelo assim todo masculino, ele põe ela para jogar bola, ela não usa maquiagem.
Até que a Drew Barrymore no filme pega ela, leva para um salão, corta o cabelo, né, faz uma maquiagem e tudo. Quando ela vem, a gente percebe que ela tá com um brilho diferente, tá feliz. O que é aquilo? Aquilo é identificação da sua própria personalidade. Essa é a palavra que a gente usa. É quando você vê no espelho aquilo que você gostaria, entendeu? Nós não estamos falando, por exemplo, eu me olho no espelho e falo, cara, eu queria emagrecer, né? Ou quando eu era jovem, eu era todo mais forte, definido, hoje eu tô barrigudo. Mas tudo bem, isso não me tira o sossego. Mas a autoaceitação, quando envolve sexualidade, principalmente na adolescência, ela é o quê? Ela é, assim, uma guilhotina. Sabe por quê? Porque as próprias pessoas que convivem no ambiente escolar fazem isso, né? Se tu chega com um sapato que tem um furo do lado, os alunos já te apelidam. Esse sapato furado. Se tu pentear teu cabelo pro lado esquerdo, olha o cabelo. Se tu pinta teu cabelo, se tu corta teu cabelo, se tu tá mais magro, mas tudo é um motivo de crítica. E isso é muito complicado, porque a busca. Obrigado. Só ver aqui que tá. Isso, Juntos e Misturados. Exatamente esse filme mesmo. E aí o que é que acontece? Essa nossa busca que nós temos em aceitação leva as pessoas a comportamentos quaisquer. Por exemplo, eu já vi pela internet, não estava presente alguns conselhos em terapia de adolescentes que falavam que elas tiveram a primeira relação sexual porque queriam se adequar às amigas, né? No meio masculino, isso muitas vezes é real. Tem 5 amigos, 4 já tiveram relação. O quinto, às vezes, está pressionado para ter. O quinto é motivo de chacota porque ainda não teve. Então a gente percebe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Entre crianças, adolescentes e adultos, a adolescência e a última fase infantil, ela é muito complicada. Porque criança não mede o que fala. Criança fala, olha, a criança é feia. Olha, mãe, ela tem o braço torto. O adulto já se priva muito de falar sobre isso. Mas então esse meio ele leva, às vezes, a comportamento de risco. E existe uma coisa importante para a gente falar. É que o adolescente, por mais que ele tenha muita facilidade de acesso à informação, ele ainda comete muitos perigos durante o ato sexual. E aí, se a gente perguntasse para vocês o seguinte, será que o adolescente, ele é o único que faz isso? Não. E aí, eu pergunto para vocês, qual é a forma mais barata e eficaz que vocês conhecem de evitar uma gravidez indesejada e de evitar infecções sexualmente transmissíveis? Qual é? Diga alto, querida, que eu não vi. Camisinha, preservativo. Uma vez eu perguntei isso em sala de aula, alguém falou não fazer sexo. Eu falei, não, não é isso. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo aqui já ouviu falar que a camisinha é importante para isso. Mas será que em nenhum momento da vida de vocês alguém aqui passou por uma preocupação? Ai, meu Deus, será que eu estou grávida? Ou será que eu engravidei alguém? Isso significa dizer o quê? É que o comportamento sexual, ele é tão vagabundo com a gente, que ele libera hormônios como adrenalina que fazem você negociar com a sua mente. Por exemplo, o homem está tendo relação sexual lá com o parceiro ou com a parceira, e aí, do lado da cama dele tem um armário que tem um preservativo. Ele tá lá naquele vucu-vucu, o cara não consegue parar, às vezes, 1 minuto para pegar o preservativo. E ele começa a negociar com a cabeça. Não! Antes de eu ejacular, eu tiro o pênis. Aí o que é que acontece? Ele não aguenta e ejacula. O momento que o homem ejacula é tão curioso que enquanto o sêmen ainda está saindo do pênis, alguns hormônios reduzem até 80% do corpo dele. Aí sabe o que acontece? O homem está ejaculando, às vezes, pensando: ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Estou sem camisinha e ejaculei dentro. Aí passa um arrependimento, né? Ou seja, lutar com a consciência é muito complicado durante o ato sexual. É por isso que a proteção ela tem que ser algo construída.
entendeu? Porque é algo que as pessoas têm que criar consciência para realizar as atividades muito bem. Eu tenho um amigo que ele é médico, é o senhor, ele é amigo do meu pai, mas é meu amigo também, trabalha aqui na Unimed da DOCA. Ele é obstetra, ginecologista. Ele falou que ele estava abismado de conhecer tanta adolescente aqui em Belém. Ele falava assim: olha, rapaz, menina bonita, assim, jovem, com doença sexualmente transmissível. Que, cara, as pessoas olham para as pessoas e querem conceituar se elas são saudáveis pela aparência. Né? Olha, não, esse cara não tem AIDS de jeito nenhum. Não, essa mulher não tem nada. Né? O meu TCC, por exemplo, foi com portadores de HIV e tuberculose latente. Eu fazia o teste para tuberculose, mas ele já sabia que tinha HIV. Gente, e a cada pessoa lá que tu nem, né? Porque tem gente que olha que o portador de AIDS é aquele magro, fraco. Isso não é uma concepção bem passada, né? Mas olha, vamos continuar aqui o slide. O adolescente passa por inúmeras transformações. Dentre elas está o aparecimento da chamada maturidade sexual. Isso é uma coisa fisiológica. Perguntar para vocês, se é fisiológico, eu consigo evitar? Não, né? Claro que não. A verdade é que nós estamos falando de algo que naturalmente vai aparecer para cada um de vocês, já apareceu, claro. E isso vai depender de fatores externos e da própria maturidade individual. Por exemplo, a vocês meninas aqui, vocês comemoraram 15 anos de idade? Comemorou? Tu teve valsa nos teus 15 anos? Dançou lá com todo mundo? Tem quantos anos hoje em dia? 23? Vocês tiveram 15 anos? Não? Tá. Por que a gente comemora 15 anos da mulher? Tu fez 15 anos, Thiago? Teve valsa? Não. Ah, acontece. Eu já vi 15 anos de homem que a mãe quer porque quer que o filho dance valsa. Mas olha, gente, os 15 anos da mulher, ela era habitualmente comemorado porque não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes nos 15 anos, alguém fala: agora o fulano de tal, que é o pai, apresenta sua filha à sociedade. Aí a menina descia com aquele vestido e tal. Porque a primeira menstruação da menina costumava ocorrer com 15 anos de idade. A menstruação na mulher significa o quê? A menarca, que é a primeira. A maturidade sexual, né? Significa dizer que aquela mulher, aquela menina, ela é uma mulher, está pronta para procriar, né? É uma palavra forte, mas nos conceitos originários, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Vocês aprenderam isso na escola. Ele não nasce, cresce, joga bola, brinca, não. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a característica do ser humano. E aí o que é que acontece? Hoje em dia as mulheres menstruam com 15 anos de idade? Não. As mulheres estão menstruando com 13, 12, 11, 10 anos de idade. Isso significa dizer que com 10 anos de idade, existem mulheres que estão alcançando a maturidade sexual. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do corpo de vocês, as meninas daqui, quando tinham 10 anos de idade? Lembram? O corpo de vocês já era assim como é o de vocês? Ou era parecido com o corpo do Tiago? Um pouco parecido com o corpo do Tiago, né? Ainda não tinha desenvolvido. Isso é bom, Tiago. Tem corpo, né, mais masculino. Ainda não tinha desenvolvido mama, talvez o glúteo e tudo mais. Hoje nós conhecemos meninas de 10 anos que têm corpo mais desenvolvido do que muita mulher aqui na faculdade, né? Diga, querido. Sim, sim. Pois é. Brincando, né? Mas olha, isso daí, gente, é curioso porque a primeira menstruação, que é a menarca, ela tem um fator biológico presente em cada uma de vocês, mas ela sofre influência do meio com o estímulo sexual. O estímulo sexual visual, verbal, ele estimula o corpo a liberar hormônios com maior velocidade. Diga, querida. Vi, vi. Eu vi.
Vi. Eu acompanhei no jornal. 13 anos morreu, né? Eu vi a foto. Mas olha, gente, isso daí é para a gente entender o seguinte: quando a gente fala de maturidade sexual, provavelmente, não estou falando isso de maneira assertiva, vocês tiveram a maturidade sexual de vocês na maneira espontânea, sem acelerar nenhum passo. Por que eu digo que sem acelerar? O que é que está acontecendo hoje em dia? A mídia, ela é um fator que influencia, vocês sabiam disso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? A menina às vezes está sentada lá em casa, ela é uma criança, fica vendo Malhação, por exemplo. O pessoal fala muito da Malhação. Fica vendo Malhação, vê a menina lá dando um beijo, ela acaba criando, antecipando o estímulo, eu também quero, não sei o quê. O corpo, ele vai desenvolvendo a capacidade hormonal até o momento que ela menstrua mais rápido por causa disso. O estímulo, às vezes, até mesmo de parentes, já falei isso para vocês, tem mãe e pai que perturbam o filho. Ah, o meu filho arranjou uma namoradinha. Ah, minha filha está com namoradinha na escola. Isso estimula a criança. Não pensem que isso é besteira. Por exemplo, eu era criança, eu tinha uma foto, lá em Mosqueiro, numa cadeira, tinha uma menininha do meu lado. Aí na escola tinha uma festa de carnaval, tinha uma menininha do meu lado. A minha mãe vivia falando: olha, esse cara tá namoradinho. Eu falei: mãe, eu tinha 6 anos de idade, cara. Eu era tão namorador, você tinha um monte de foto com um monte de mulher diferente. E aí eu digo o seguinte: esse estímulo, ele consegue, né, ó, antecipar. E eu pergunto para você, será que uma menina de 9 anos, todas as meninas de 9 anos que talvez estejam menstruando hoje, elas sabem que o estranho não pode tocar na parte íntima dela? Nem todo mundo sabe. Porque às vezes uma menina de 9 anos ela não tem nem a glândula mamária desenvolvida. Alguém vai lá, pega, ela acha natural aquilo, ela não vê maldade. Então isso nos faz refletir que a orientação ela tem um papel fundamental na prevenção, por exemplo, dos riscos, né, de assédio, entre outros. Pergunto para vocês, o que é que mostra que a menina está em maturidade sexual? Desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Desenvolvimento de gordura subcutânea em alguns pontos específicos. Não sei se vocês sabem disso, mas a mulher tem uma facilidade infinitamente maior do que o homem de acumular gordura, principalmente porque ela precisa reter e ter um isolamento térmico durante a gestação. É um animal em bom sentido, todos nós somos. E precisa reter gordura, principalmente para a gestação. A mulher acumula gordura facilmente na região lombar, nas nádegas e no seio. É por isso que a mulher, quando emagrece, o seio diminui. A mulher engorda, o seio aumenta um pouco. Tá. E o homem? O que é que mostra maturidade sexual no homem? O que é que vocês acham? Vocês chutam alguma coisa? Aquelas coisas famosas. Crescimento de pelos na mulher e no homem, né? O homem ele tem uma tendência de ter desenvolvimento muscular. Olha que coisa interessante, muitas vezes explosivo, porque olha, a mulher, ela tem, por exemplo, isso aqui, ó, de testosterona no corpo. O homem tem essa sala inteira de testosterona no corpo, de maneira comparativa. Testosterona, gente, é um hormônio tão forte, que ele consegue mudar uma estrutura corporal de um homem em um prazo de 40 dias, né? Então, por exemplo, se agora, não estou criticando, só estou usando você de exemplo porque você é o único rapaz aqui na sala, tá? Se agora a gente pegar o Thiago e aplicar umas injeções de Durateston nele, que é a testosterona, o pessoal usa isso até como anabólico, claro, ele ia morrer, mas se a gente fizesse isso todo dia nele, rapaz, daqui a 40 dias ele ainda nem passou na porta. Rapaz, já tá um monstro, né? De músculo, ia tá mais cabeludo, uma barba aqui no meio do peito, né? Por quê? Porque é um hormônio extremamente forte. Mulher também tem testosterona. Agora eu vou dizer uma coisa curiosa para vocês, pessoal que está em casa para vocês. A mulher, ela costuma ter um valor de testosterona baixo. Porém, muitas mulheres hoje em dia estão muito ligadas a padrões alimentares alterados e a busca, muitas vezes, social, como, por exemplo, academia, malhar. Ah, eu vou tomar uma proteína isolada, vou tomar um termogênico. E olha que coisa interessante, isso tem criado um nível maior de testosterona nas mulheres, tá? Testosterona alta, ela é considerada um hormônio sexual. Testosterona alta deixa o desejo sexual muito mais aflorado.
né? Quais são os sinais que a gente percebe numa mulher quando ela tem testosterona alta? Por exemplo, desenvolvimento de pelos pelo corpo com uma maior facilidade. Então, eu não estou dizendo que a mulher vai ter barba, por exemplo, mas pelos nos braços muito mais visíveis. Às vezes a mulher tem aquele famoso caminho no abdômen, que é um pelinho pequeninozinho. Às vezes o rosto tem aquele pelo bem fino. Aquilo tem nível de testosterona. A mulher tem uma leve alteração da voz. Às vezes a voz pode ficar até mais aguda ou até mais grossa, não é só mais grossa, tá? A mulher desenvolve com uma maior facilidade os músculos da região posterior do tórax, ou seja, os músculos da costa têm uma potencialidade de ficarem mais desenvolvidos. E o desejo sexual vai, ó, lá pro alto, né? Agora, não é para olhar uma mulher que tem pelo no braço e falar, olha, essa mulher é sem vergonha, tem testosterona alta. Isso aí é apenas um exemplo, uma caracterização de algo que costuma ocorrer, tá? Olhem só, além da explosão de desejos que ocorre na fase da adolescência, surgem também os medos e as inseguranças com os novos horizontes. Ainda mais hoje, onde os jovens estão cada vez mais precoces em suas atitudes. Então, olhem só, a gente, como falou, né, está vivendo uma época onde tudo é muito prático, né, de acessibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. É uma coisa forte, gente. Mas, bom dia, mas é para a gente entender, na minha época de ensino médio, eu nunca me esqueço dessa cena. Na minha época do ensino médio, tinha uma arquibancada assim na quadra da escola, que era meio soturna lá por trás da arquibancada. E aí, de noite, o pessoal tinha retorno. Eu me lembro que eu tive um colega na época que me chamou e falou: Olha, o pessoal tá lá atrás da arquibancada com uma menina lá. Tinha uma aluna da sala, eles não estavam tendo relação, mas estavam beijando a menina, outros homens tocando ela, o corpo dela todo, e a menina tava de boa lá. Eu falo, cara, tu imagina que comportamento perigoso foi esse, né? Uma outra situação que eu vivi já quando eu estava na faculdade, vocês já ouviram falar no CBCenf? CBCenf é um dos maiores congressos que tem da enfermagem. Eles ocorrem todo ano em alguma capital do Brasil. Por que chama tanta atenção o CBCenf? Que o CBCenf ele faz um show a cada dia de congresso, né? Então, por exemplo, eu fui para o CBCenf em Fortaleza, teve Aviões do Forró, Timbalada. Então é um mega evento, né? Aqui em Belém teve Super Pop, Calypso. Eu sempre fui para os CBCenf. Fui para esse CBCenf lá em Fortaleza. Eu fui por conta própria, porque o pessoal vai de ônibus, né? Já vai bebendo a viagem toda. Peguei uma carona num desses ônibus para ir para o congresso. Tá bom. Não conhecia muita gente, conheci algumas pessoas porque, né? A gente estuda, assim, a gente conhece muita gente. Aí um rapaz chegou para mim, do nada, né? E um pouco mais velho, né? Pensando que eu era, acho que besta. E falou assim: Sabe, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou. Olha o que o cara veio me falar. Nunca tinha visto o cara na vida. Eu sou homem, mas se eu fosse gay, eu acho que eu ia me relacionar com Paulo Zulu. E, bicho, que conversa é essa, cara? Me levantei, saí do ônibus. Aí entrei, aí eu fui pro show. Me lembro que quando eu saí do show do Timbalada, todo mundo tá descendo pra ir pros seus ônibus pra ir pra mais gandaia, né? Esse negócio de congresso fora é só sacanagem. Já tinha até dito pro meu pai, falei, ó, eu vou, mas eu vou aproveitar. Vinha uma moça, porre, né? Acompanhada de uma outra colega, e tinham três caras rodeando ela. A mulher tava porre e ficou dando moral pros três. E, gente, os três alternando, beijando ela na boca, querendo levar a menina pro ônibus, né, deles também. Quando essa menina desceu a escada, os caras que estavam com ela ligaram para os amigos e vieram mais três amigos para fecharem ela. Eu tava indo embora, gente. Tava indo embora. Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso acontecer. Cheguei lá. Um desses caras que estavam no meio era um conhecido meu. E aí eu cheguei, falei assim, gente, vou deixar a menina embora, não sei o quê. Teve uns caras que se alterou pro meu lado. Falei, rapaz, não te mete aqui. Eu falei, não, bicho, vamos deixar assim ele embora. Aí teve uma moça que chegou junto comigo,
que eu não conhecia, que ela falou também, não, gente, vamos deixar a moça embora. Tal. Aí, como começou a chamar muita atenção, os caras foram embora. Aí eu peguei a menina, botei no ônibus, que nem eu ia de ônibus, porque eu não estava em nenhuma, eu ia de táxi. Entrei no ônibus com ela. Aí, no meio da viagem, a mulher falou assim para mim, eu preciso fazer xixi. Não tinha banheiro no ônibus. Você pode pedir para baixar, para parar o ônibus? Aí eu falei pro motorista, vai para parar. Ela desceu, a amiga dela nem foi com ela no ônibus. Eu desci com ela, ela falou, você pode me ajudar? Eu não consigo me ajeitar para fazer xixi. Cara, eu juro para vocês, eu tive que abaixar a calcinha da mulher. Ela bicorou lá no mato, segurei o braço dela, ela fez o xixi e levei de volta. Cara, qualquer pessoa fora da sua consciência de normalidade tinha abusado dessa mulher desde lá. Aí, quando eu deixei ela no hotel dela. A amiga dela já estava no hotel. Eu falei para ela assim: olha, querida, deixa eu te falar uma coisa. Não aponte o dedo para ninguém, porque, na verdade, é que, claro, isso não tem justificativa. Mas eu falei para ela, não diga que eu ajudei, nem nada do tipo, porque eu não quero que a moça fique até envergonhada comigo depois. Porque como estava perto todo mundo nos hotéis, todo mundo se encontrava. E aí, a amiga contou para ela, e no outro dia a menina me procurou, chorou, 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 chorou. Disse que era a primeira vez que ela estava indo para um congresso, que a mãe não tinha muitas coisas, tinha conseguiu pagar para ela, estar muito empolgada, que ela tinha deixado um namorado em Belém, né? E que ela não sabia como agradecer e tudo mais. E aí eu digo para vocês já imaginaram o trauma que essa mulher podia ter sofrido aí? Hoje em dia, essa moça é enfermeira, ela é mestre em enfermagem, ela luta pelos direitos das mulheres. É uma pessoa assim muito forte pela causa dela. E eu digo para vocês, quantas histórias iguais essa não acontece aqui em Belém, né? Aqui em Belém, cara, acontece umas coisas, bicho, que a gente tem conhecimento. Olha, teve uma menina do Nazaré que ela saiu para beber com os caras passaram a mão nela, tatuaram o nome de um cara no rosto dela. Levaram para um amigo e tatuaram, parece que Marcos, bem aqui na bochecha dela. São situações assim, infelizmente, que a gente fica assustado, na verdade. Mas olha, gente, vamos ver essa imagem aqui. Pergunto para vocês viveram isso aqui? Não. Isso aqui principalmente foi uma época provavelmente dos avós de vocês. A gente olha essa imagem, eu queria fazer um exercício com vocês. Encontrem para mim aí nessa imagem, onde é que está o garçom? Onde é que está o garçom? Sentado. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quanto desses casais que estão dançando aí, vocês conseguem ver que estão com uma garrafa ou um copo de bebida? Conseguem identificar? Não? Essa mulher tá feliz ou tá triste? Hã? Essa mulher que tá feliz ou tá triste? Tem muita chance ou pouca chance desse casal ter relação sexual hoje, nessa noite? Estão se conhecendo hoje. Poucas chances. Para a época, é capaz desse cara nem dar um beijo nela. É capaz desse cara ficar lá um mês, pedir ela em namoro para poder dar o primeiro beijo nessa mulher. Será que era fácil a gente ter, por exemplo, gravidez indesejada nessa fase? Existia, mas não era tão prático. Será que era tão prático ter infecção sexualmente transmissível? Existia, mas não tinha essa facilidade que hoje tem. Isso aqui, gente, é uma imagem de 1960, né? Nós estamos em 2020, né? Então, isso tem... Pode desligar. Não, não, é para ligar ou para desligar? Não, calma, meu amigo, não se estresse. Desculpa, né? Então, olhem só, de 1960 para cá, nós temos 60 anos, gente. 60 anos não é uma coisa absurda de tempo. A gente está falando de 100 anos, 200 anos. Talvez até a mãe de vocês, dependendo da idade, vivenciou épocas como essa. A bebida, ela não era um padrão cultural, né? Naquela época, na verdade, para vocês terem ideia, os homens dominavam quase que todo o consumo de bebida alcoólica. As mulheres quase não faziam isso, né? Agora eu pergunto para vocês, qual foi a época que vocês viveram? Foi essa aqui?
Vocês viveram essa época, provavelmente? Iam para show, nunca foram para um carnaval beijar na boca, né? Vocês são muito corretos, ó. Eu vejo que vocês têm um comportamento bem, mas olha, eu digo para vocês, quando vocês eram adolescentes que vocês queriam sair para uma festa, para onde vocês iam? Vocês lembram? Não? Vocês não saíam também? Ícaro, quando tu quer curtir, tu sai para onde? Tu nunca foi tipo uma festa, nada do tipo? Ó, eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia pro Parrilha. Vocês já ouviram falar no Parrilha? Parrilha Wood House. Ia pra cá onde era ter essa boate daqui. Ia pra cá pra trás, que era de sertanejo, esqueci o nome. La Musique. Verdade, bons tempos, ó. E aí o que é que acontece? Quando a gente vê essa cena, isso aqui é um cotidiano, gente, né? Então, talvez alguns de vocês não tenham participado disso, mas, por exemplo, o que é que acontece? Vocês entendem que esse comportamento aqui é um comportamento de risco, né? Porque o uso da bebida, o uso por exemplo, alguns tipos de drogas vão incentivar essa atividade sexual muito mais desprotegida, né? Então, por exemplo, às vezes você está numa festa como essa, tem gente que sai da festa, vai para dentro de um carro ter relação, sem a menor forma de proteção, às vezes depois nem tomar banho volta para a festa, né? Ou seja, são atividades, aí eu pergunto para vocês a mesma coisa que eu perguntei na foto passada. Qual é a chance desse pessoal se beijar hoje nessa festa? Né? Será que as chances são grandes deles terem uma relação, talvez, aí? Né? São situações bem aleatórias. Olhem só, a sexualidade, uma das características mais importantes do ser humano, está presente desde os primórdios da vida. O ser humano é movido por suas pulsões libidinais direcionadas à busca do prazer. O que é que significa dizer isso, gente? Como eu falei para vocês, é um processo fisiológico que nós não vamos conseguir evitar, pessoal. Não tem como evitar. E o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia que eu digo 2020, 2019, na atual era. Os pais querem atrasar nos filhos esses desejos. Ou os pais querem acreditar que os filhos não possuem os desejos sexuais, tá? Isso é um grande problema, porque orientação é algo determinante para a mudança de hábito. Então, eu já disse, se eu não me engano, isso para vocês, mas eu repito, que é o seguinte: eu nunca tive orientação sexual do meu pai e da minha mãe. A única coisa que meu pai falou foi: ó, meu filho, use camisinha. Sempre me falou isso. Eu não sei se vocês tiveram. Vocês tiveram orientação dos pais de vocês e responsáveis? Alguns sim, outros não. Mas talvez com os filhos de vocês sejam um pouco mais diferentes. Porque vocês sabem a necessidade disso. Vocês já começaram a crescer numa época diferente dos pais de vocês. E talvez isso seja muito mais circunstancial hoje em dia. Aí a gente vai cair sobre um tema que ele é muito polêmico, né? Que envolve, por exemplo, a homossexualidade ou a não identificação do corpo com que o jovem ele nasce, né? Tem pessoas que nascem com um corpo masculino, mas não se identificam com o seu corpo. Isso não significa homossexualidade. Nós temos várias vertentes de desenvolvimento. Tem gente que nasce com corpo feminino e não se identifica. Tem gente que a gente chama de transgênero. Isso não é uma mudança criada por si próprio. É quando você nasce com genótipo de um tipo e fenótipo de outro. Genótipo pode ser feminino, mas o fenótipo ele é masculino. O que é genótipo? É o que nos determina como sexo masculino ou feminino. Genótipo é XX, feminino. XY masculino. Fenótipo são as características externas criadas pela própria concepção biológica, não é por concepção própria. Dei exemplo para vocês. Estava na Santa Casa, não sei se eu já contei isso para vocês. E aí eu estava levando uns alunos, e aí tinha um rapaz
lá no final do corredor. E aí eu peguei o prontuário dele, né? E ele é operado de um mioma. Tá. Falei, vamos fazer uma visita domiciliar. A técnica, visita domiciliar já, visita no leito. A técnica falou assim para mim, vá lá para os seus alunos. Tá bom. Quando eu cheguei lá, vocês já viram aquele filme, acho que é A Espera de um Milagre, que é com Tom Hanks, que tem aquele moreno preso. Imagine aquele homem, juro para vocês, aquele homem, aquele moreno, lá na enfermaria, mas só que ele era um pouco mais barrigudo, tinha um pouco de cabelo aqui ao lado da cabeça e não tinha alguns dentes na boca. Esse era o paciente que eu tinha. Conversei com ele, olha, muita ansiedade, você está preocupado? Ele, eu estou preocupado, eu estou há muito tempo aqui, quero sair logo. A minha cirurgia não acontece. Tá bom. Quando eu saí da enfermaria, eu parei assim. Falei, cara, no prontuário dele, tá escrito que ele vai tirar um mioma. E aí eu fiquei assim, mas porra, um mioma no útero. Aí a técnica começou a rir. Aí eu falei, é isso mesmo. Ela falou, seu Adilson. Ele tem um genótipo feminino. Ele era uma mulher. Tinha vagina, útero. Só que ele tinha fenótipo masculino. Desenvolveu uma anatomia masculina. Cara com um braço maior do que o meu, do Thiago, do Ícaro juntos. Voltei lá porque eu nunca tinha visto isso. Voltei lá, conversei com ela. O nome dela era Dalvacélia, né? Desculpa, não era nem para ter falado, mas agora já falei, né? Desculpa, foi uma quebra de ética agora. E aí o que é que acontece? Ela nunca teve vergonha disso. Ela é uma colega minha hoje, a gente ainda tem contato. Inclusive, ela não se incomodaria disso porque ela é uma pessoa muito aberta em relação a isso. E olha que coisa interessante, ela morava perto de Castanhal, trabalhava no açougue, junto com outros homens, cortando carne, carregando aquelas pedaços de boi. Ninguém lá sabia que ele, na verdade, era ela. Oi? Ela não usava esse nome. Ela usava um outro nome, eu acho que ela tinha modificado, social, algo do tipo, porque ela falou para mim o seguinte: o sonho dela era ter filhos, o sonho dela era usar vestido. Ela era uma mulher, gente, presa no corpo de homem. E ela falou que ela nunca ia poder fazer isso por causa, não porque ela não toparia fazer, por ela usaria, mas por causa dos preconceitos que ela ia enfrentar. Ela não poderia fazer mais reposição hormonal no estado que se estava. O médico que atendia ela conversou comigo e disse que se tivesse sido feito desde criança, ela teria uma outra vida hoje em dia, né? Mas, gente, eu digo para vocês o seguinte, é uma coisa assim que nos chama tanto atenção, porque, é claro, é diferente, mas as pessoas ainda vêm com muito preconceito para isso. E, gente, é muito difícil nós pararmos e refletirmos assim. Se o nosso filho hoje nasce, mas ele não se identifica com o sexo, o que é que nós vamos fazer? Eu não sei dizer para vocês como lidar com isso, porque só sabe quem lida com isso. Porque é muito fácil a gente dizer, não, professor, vou bater no meu filho para ele virar homem. Não, professor, eu vou estimular ele sempre. E nem sempre é isso. Aí um dia tu vê teu filho com depressão, aí às vezes teu filho se mata, aí você se pergunta, por que que eu não fiz diferente? É por isso que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ser pai e ser mãe não é fácil. Ser pai e ser mãe não é você ter a relação, fazer, trabalhar, sustentar. Ser pai e ser mãe é uma coisa infinitamente superior a isso, né? Porque requer uma observação social de tudo, tá? Então, por exemplo, eu tenho amigos que foram expulsos de casa porque eram homossexuais, né? Eu tive amigas que foram expulsas por causa disso. Pessoas boas, de bem, né? Que infelizmente vivem em uma relação de não proximidade com a família por causa disso, tá? Olhem só, vou botar isso aqui para baixo.
apesar da sexualidade ser definida como um conjunto de fenômenos que permeia todos os espaços da nossa existência, ela é vista inicialmente como um fenômeno biológico. Sexualidade é algo que todo ser humano desenvolve. É algo que faz parte da fisiologia e sexualidade não tem a ver apenas com sexo. Sexualidade tem a ver com imagem, autoaceitação e coisas do tipo. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns bons anos atrás, na época que eu era adolescente, quase adulto, o que é que acontece? A gente identificava no padrão social aquelas mulheres, por exemplo, muito magras. Vocês lembram disso? Isso gerou na sociedade grandes casos de bulimia e anorexia. Vocês lembram que a gente ouvia falar muito disso? Acho que vocês talvez fossem crianças ou adolescentes. Era muito caso de bulimia. A novela abordava bulimia e anorexia. Hoje em dia o padrão continua o mesmo? Como é que está o padrão hoje em dia, vocês lembram? Hoje, ou alguns anos atrás, começou a surgir aquele perfil de mulher estilo paniquete, que o pessoal chamava. Mulher extremamente malhada, tomava suplemento, desenvolvia bunda, peito, dividida, barriga, tanquinho e tudo mais. O que foi que aconteceu com muitas mulheres? Ó, saíram daquele padrão de bulimia e anorexia, hoje a gente quase não ouve falar sobre isso, e hoje estão em busca disso. De um padrão, eu queria ser assim, eu queria dessa forma e tudo outro. Isso nos mostra o quê? Sexualidade, ela está ligada diretamente com os padrões sociais que nos envolvem, né? Por exemplo, uma vez eu vi um discurso muito infeliz de uma pessoa, vi presencialmente, que é uma profissional que trabalha na área da saúde e do ensino, que disse que o que tem transformado hoje os indivíduos em homossexuais, por exemplo, é a sociedade. Porque hoje tem muita gente impondo que o homossexualismo é normal, então tem muita gente escolhendo ser homossexual para ver se é bom. Eu não concordo com isso, né? Inclusive, cada um aqui tem sua opinião. Eu vou dar a minha, não vejo de má forma. Mas eu acho, gente, que isso é uma questão que é genético. Não vejo isso como uma questão comportamental. Mas porque tem muita gente que não quer de jeito nenhum que considerem isso um fator genético. Porque a partir do momento que for caracterizado como genético, vai ter muita gente que vai dizer que é doença, né? Então, pessoal, isso daí é importante para a gente entender, porque as escolhas que nós tomamos, não só no ambiente sexual, ele é muito conceituado ainda pelo meio que a gente vive. Vocês percebem isso entre vocês, né? Se tem alguém que faz alguma coisa, vocês já julgam, muitas vezes. Se tem alguém que faz uma outra coisa, vocês já julgam, né? E isso mostra um pouco a sociedade que a gente vive. Ser julgado não é fácil. Agora, vocês imaginam um jovem que muitas vezes quer poder chegar para os pais e falar: poxa, pai, poxa, mãe, olha, eu sou assim. Eu não quero fazer mal para ninguém, eu só quero que vocês me aceitem assim. Ele não pode contar nem com a família, né? Infelizmente é uma situação bem crítica. Vocês querem falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Porém, sabe-se que é também social e psicológico e só pode ser compreendido quando situado no âmbito e nas regras da cultura que se vive. Eu pergunto para vocês, nós ainda vivemos em uma cultura machista? Sim ou não? Sim, né? Eu pergunto para vocês por que os erros que os homens cometem muitas vezes não são pontuados e quando as mulheres pontuam mesmo os erros é tão, meu Deus, essa mulher tem que ir para o inferno por causa disso, né? O critério social. Tá. Vamos a um exemplo famoso aí. Uma coisa que é muito importante para os pais, às vezes até para a enfermagem, é quando
o jovem ou a jovem, ela conhece o primeiro amor, né? O amor é uma coisa inédita, o amor de parceiro é uma coisa inédita para quem nunca viveu. Quando você vive, pô, cara, aquilo é uma coisa inovadora. Vocês lembram do primeiro amor da vida de vocês? Vocês já tiveram amor na vida de vocês? Você que já teve, porque vocês não respondem. Então, o que é que acontece? Primeiro amor, o pessoal quer ver toda hora. Oh, meu Deus, aí chora. Aí, para terminar, é aquele sacrifício. Olha, e volta para mim, e chora, e não quer comer, não quer beber, eu vou morrer sem ti. Ah, tem gente que até hoje é assim, né? Mas por que é preciso haver um cuidado muito grande com isso? Porque relação de dependência é uma relação patológica. Então, tem muito adolescente que tem uma reação patológica. Vou contar um exemplo para vocês. Isso aconteceu numa escola particular aqui de Belém. Eu tive contato, né, com essas pessoas na época que eu trabalhava mais direto com isso. Mais jovem, olha só que coisa triste. O rapaz namorava com ela, né? Tinha casos extraconjugais, conjugais que eu digo porque namorava, né? Ela sabia, né? E ele, quando ia para casa dele, por exemplo, ia para casa dele, e aí a namorada ia, eles tinham muita liberdade de estar juntos, ele levava os amigos, e ele forçava ela a ter relação com os amigos dele, né? Quando foi perguntado a ela por quê, não, não se pergunta por quê, né? A gente espera que ela conte isso. E ela disse que ela amava ele, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Será que era necessário essa moça passar por tudo isso? Será que talvez ela não teve em casa exemplos de amor como esse? Porque eu tenho uma aluna que uma vez pediu para conversar comigo daqui, ela ainda estuda, que vai se formar agora, que olha o que ela aconteceu. Ela tem a idade de vocês, mais ou menos, ela quer namorar, o pai dela não deixa. O pai dela, ele é muito ligado à igreja, né? Falou que ela não deve fazer isso, mas ela falou que o pai dela trai a mãe dela. E a mãe dela aceita. Ou seja, o pai tem uma concepção que a filha não pode namorar, mas tem um caso extraconjugal com aceite da esposa. É contraditório demais, né? Vocês imaginam isso na cabeça de qualquer pessoa, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente ensina como profissionais, até pais, principalmente pais, é que o respeito ele é importantíssimo, né? Quanto mais próximo você é do seu paciente ou do seu filho ou da filha, mais afinidade ele vai ter para contar situações para vocês, né? Vocês já passaram por muitas coisas que vocês não contaram para o pai de vocês e para a mãe de vocês, né? Talvez porque vocês saberiam que aquilo ia se ajeitar de alguma forma ou porque vocês tinham medo ou queriam se privar de falar algo, talvez, né? Isso, infelizmente, é algo que a gente precisa pensar melhor. Olhem só, gente, uma outra imagem aí muito famosa. E vamos primeiro refletir sobre essa imagem desse menino. Pergunto para vocês. Vocês aqui usaram MSN? Vocês usaram MSN? É que eu usei muito MSN, né? E a gente chamava atenção lá na MSN para conversar. Eu vou dar um exemplo meu, eu não sei se vocês passaram por isso. No MSN, eu não via pornografia. Não tinha esse negócio de nude pela MSN, nada do tipo. Eu não vivenciei isso, não sei se vocês vivenciaram. Mas provavelmente não, porque naquela época a gente ainda era jovem, muito inocente. Ali embaixo tem o Cine Olímpia. Vocês chegaram a ver filme aí? Eu fui ver filme aí. Né? Naquela época o ingresso era R$ 3 de cinema, R$ 2. Fui ver filme aí. Época que vocês viveram. A mesma época que vocês viveram no MSN do cinema, foi essa época aqui. Pinga na Seringa, 7ª edição. O pecado é resistir. Olha o nome da festa, né? O pecado é resistir. Um estímulo, né, a uma vida um pouco mais de exagero de bebida. Eu acho que nunca alguém aqui já foi para um Pinga na Seringa, eu já fui para uns 3 ou 4. Mesmo porque o Pinga na Seringa surgiu na época que eu era da UEPA, é uma festa criada pela enfermagem da UEPA, que hoje é muito famosa,
né? Diga, querido, o que foi? Que foi? Que você falou? Nada. E aí, o que é que acontece? Vocês perceberam que vocês viveram um período muito curto de uma variação social muito grande. Vocês saíram de um período de MSN, iam para o cinema, para um período de festa muito mais exposta. Não sei se vocês tiveram isso aqui na faculdade, mas, por exemplo, eu, Adilson, comecei a beber, eu estava na faculdade. Né? Eu ia para a faculdade e falava, olha, bora pro Vadião, negócio de Vadião, né? Cara, adorava ir pro Vadião. Né? Ia com R$ 10 pro Vadião, tomava umas cervejas, voltava e tudo mais. Isso fez parte de uma construção social. E talvez vocês tenham uma construção social hoje diferente. Vou dizer uma coisa para vocês. Na minha época, a gente ia para festa, bebida era cerveja. Sabe por quê? Porque era mais barato que tinha. O cara tomava cerveja. Hoje, muitos jovens põem para festa, tem aqueles famosos combos, né? É vodka com Red Bull, é uísque, é gin, que agora tá, né? O pessoal quer tomar só gin tônico, quer não sei o que, perere parará. Então eu digo para vocês, tudo é uma construção social, tá bom? Olha, gente, em nossa sociedade, sexo ainda é um tabu. E os problemas relativos à sexualidade são muito frequentes. Acompanhar desde cedo o processo, perdão, de desenvolvimento pode ajudar o adolescente a prevenir problemas futuros, como abuso sexual, gravidez não desejada, promiscuidade ou dificuldades sexuais propriamente ditas como frigidez, impotência sexual, ejaculação precoce, entre outros, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, gente. A gente falou ali sobre abuso sexual, gravidez não desejada. Vamos falar desses primeiros. Uma vez eu fiz uma roda de conversa aqui na Examais. Eu estou aqui há 4 anos. Eu fui logo quando eu entrei. E era uma turma grande. Eu me admirei por isso. E a gente estava falando muito sobre isso, falando sobre aborto, né, e tudo mais. E aí teve uma aluna que teve a coragem de falar na sala de aula. Eu sei que ela precisou, né, se concentrar muito para fazer isso. E ela falou, eu juro para vocês, que ela fez 3 abortos durante a vida dela. Uma moça, acho que talvez até de 22, 23 anos, fez 3 abortos na vida dela, né? Ela falou que ela não tinha se arrependido desse processo, mas que ela se sentia muito mal quando ela fazia e que ela não pretendia fazer mais isso. Aí o pessoal se revolta logo escutando isso, né, e tal, perere parada total. E posteriormente à aula eu estava conversando com ela e a minha grande vontade era perguntar para ela o seguinte, cara, tu não usava camisinha? Um outro método conceptivo? Alguma coisa do tipo? Claro, não vou indagar, não cabe a mim julgar nem nada do tipo. Mas eu vou falar uma coisa para você, gente, 3 abortos, essa mulher foi Deus na vida dela que deixou ela viva. Porque essa mulher não era para estar aqui, né? Uma outra situação que eu digo para vocês, a minha esposa tem uma amiga que está grávida. A gente foi visitá-la para levar uma lembrança e tal. E a gente conversando, eu sou da saúde, eu sempre fico calado, né, quando eu escuto essas histórias. Aí ela falou, vocês já estavam se programando? Aí ela falou, amiga, a gente não estava muito se programando, mas é assim, a gente evitava de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando a gente não usava camisinha, eu tomava uma pílula do dia seguinte. Aí eu fiquei assim, já me corroendo na cadeira, né? Porque, cara, pílula do dia seguinte, orientado, hoje em dia não é mais nem 2 ao ano, que era uma a cada semestre, é tomar uma ao ano. A mulher tomava uma pílula do dia seguinte toda vez que ela tinha relação sexual desprotegida, cara. Aí a minha esposa já sabe, porque eu já tinha comentado, ela, é, amiga, sério? Aí ela, sério, amiga, eu fazia isso. Aí eu, bicho, eu não aguentei, ó. Eu não aguentei. Aí a amiga minha também, eu falei, cara, tu é doido. Bicho, tu não sabe que não é fazer isso, não sei o que, tal, tal, tem risco de doença mesmo, câncer, desenvolvimento.
entre outras coisas. Ela, não, mas, sabe, falava de um jeito, parece que ela, não, pessoa formada, ela era uma professora, né? Não era da área da saúde, lógico, e não sabia do risco que ela corria fazendo isso. Isso nos mostra o quê? Informação não é algo que falta só para quem é pobre, só para quem é miserável. Educação falta para muito tipo de gente, né? Principalmente em adotar comportamento saudável. Por que eu digo quando adotar comportamento saudável? Quando, eu pergunto para vocês, quando vocês veem uma jovem de 14 anos que está grávida, sinceramente, vocês não olham com olhar julgador para essa menina? Olha, claro. Aí eu pergunto para vocês, eu quero que hoje vocês pensem, o que é que vocês mais gostam de comer? Ícaro, o que é que tu... eu já perguntei isso para vocês alguma vez? Não, o que é que tu mais gosta de comer, Ícaro? Nada que seja cru. Você, querido, o que é que você mais gosta de comer? Açaí com peixe frito, churrasco, sushi e outras coisas. Se hoje chegasse um médico para vocês e falasse, olha, querido, se você continuar comendo isso, você vai morrer em novembro. Agora, se você parar completamente de comer isso, nem olhar mais, você vive até dezembro. O que é que vocês iam preferir? Isso significa dizer o quê? Vocês sabem o que vai matar vocês, mas vocês querem assumir mesmo assim esse comportamento, né? Ou seja, muitas vezes você tem a informação, mas você não quer adotá-la para si. E é por isso que a gente precisa massificar a educação em saúde para a gente ter, sim, orientações do tipo, tá? Outra coisa, abuso sexual, gravidez não... Promiscuidade e dificuldades sexuais, propriamente dita como frigidez, impotência sexual, ejaculação precoce. Gente, o reconhecimento do corpo, ele é muito curioso. Quando vocês meninas estavam se desenvolvendo, que a mama desenvolveu, né, que veio a primeira menstruação, cara, isso era muito, né? Eu me lembro que eu estava em Salinas, eu, a minha mãe, meu pai, a minha irmã, quando veio a primeira menstruação da minha irmã, né? E aí, ela sempre foi, ela que nem eu, assim, bem alegre, conversa e tudo. E eu me lembro que quando eu olhei para minha irmã, ela estava assim, sabe, parece que ela tinha muito boleto para pagar, ela estava assim, sabe, o que que vai ser da minha vida agora, né? Que eu menstruei e tudo mais. Era uma coisa para ela assim tão inédita, tão, meu Deus, né? Sei lá, é uma coisa tão diferente que ela não sabia lidar. Claro, minha mãe conversou com ela, né? Até meu pai conversou com ela. Mas gente, é que nem um homem, né? Tu imagina, tu tá lá dormindo, tu acorda um dia, o negócio tá para cima. Cara, como é que pode esse negócio estar em pé, né? É uma coisa de descoberta do corpo. E por que eu falo sobre esses problemas? A gente olha aquela palavra ali, impotência sexual, ejaculação precoce, parece ser uma coisa de gente idosa, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Um homem, às vezes, até antes de ter ereção, ele já é muitas vezes pressionado pela relação sexual. Os amigos falam, olha, tem que ter relação. Familiares às vezes pressionam. Ele se cobra, porque tem gente que põe período de validade, né? Não, cara, até 18 anos eu tenho que ter relação sexual, porque senão eu vou morrer. Não, todo mundo já teve, eu tenho que fazer com 15 anos, 16 anos, sei lá, a idade que for. E aí, olha o que é que acontece. O cara conheceu uma menina, ou um rapaz, está começando a se relacionar, e vai rolar. O cara tá com tanta coisa na cabeça, que na hora o que é que acontece? Não sobe. Não sobe. E aí o que é que acontece? Na próxima relação o cara já tá uma pilha. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. O que é que acontece? Não sobe. Aí, meu amigo, o cara quer a morte. Um exemplo que eu dou para vocês, uma vez, isso daí, olha só, foi uma terapia de casais. O rapaz foi ter relação com a mulher, não conseguiu. Já era esposa, casado. Ah, meu amigo, o cara chorou. Ai, meu Deus. A mulher falou: não, tá bom, não se preocupe com isso.
Não, porque eu nunca falhei na minha vida, aquele papo de homem, né? Aí foram ter relação de novo, o que foi que aconteceu? O cara tava na expectativa de suprir, não conseguiu, não funcionou. O cara foi se envolvendo numa rede de ansiedade e preocupação. E sabe qual era a preocupação dele? Ele foi para terapia de casais, a mulher tranquila, e ele falou sozinho pro terapeuta que ele tinha medo da mulher procurar outra pessoa na rua porque ele não estava se garantindo a suprir ela sexualmente. E aí eu eu tava só ouvindo, né, e tudo mais. Chamaram a mulher para dentro da sala também. E olha que coisa interessante. O terapeuta perguntou para ela assim: quando foi que vocês se conheceram? Conta para mim, como foi quando vocês se conheceram? Ela contou a história, riu, ele riu. E quando vocês casaram? Aí riu, riu, riu. E aí no final da história toda, o terapeuta falou para ela assim: se você pudesse falar qualquer coisa pro seu marido hoje, o que você faria? Falaria. Eu jurava que ela ia dizer assim: eu amo você. Mas olha o que ela falou. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu namorei com você, eu casei por você. Eu amo você pelo que você é. E não necessariamente por sexo. E se hoje a gente soubesse que você nunca mais ia poder ter relação, eu ia continuar do seu lado. Vocês sabem o que aconteceu? Nesse mesmo dia, esse homem funcionou e teve relação com a esposa. Então, por que eu digo isso para vocês? A ansiedade, ela consome o ser humano, né? Ela transforma o ser humano dentro de várias concepções. Então, não só impotência sexual, ejaculação precoce, mas eu pergunto para vocês, a mulher, porque tem gente que enche a boca que diz que a mulher é fácil, que a mulher é só abrir a perna e faz, é muito mais fácil. Não é assim, não. A mulher, por exemplo, ela precisa ter um estímulo, porque ela tem uma glândula chamada glândula de Bartolin, que fica a 3 centímetros da entrada da vagina. Inclusive, quando ela inflama, causa bartolinite, tem gente que opera disso, que lubrifica a vagina. O ato sexual, ele não começa com o pênis entrando na vagina. O ato sexual, ele começa com o olhar, com o desejo, com a troca de palavras, né? Então, por exemplo, vou dizer uma coisa que é muito de jovem. Vocês já têm carro? Não, quando vocês vão virando jovem, adulto, assim, com carro, sem carro, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu saí, eu estava conhecendo a minha esposa, a gente saiu uma vez, ainda era amigos, ela é amiga da minha prima, e a gente estava conversando e tal, e eu deixei ela na casa dela. E aí a minha prima estava marcando da gente sair, por exemplo, hoje era dia 15 de outubro. A minha prima queria fazer uma coisa dia 2 de novembro, que era final de 15 dias. Cara, eu não me aguentei, bicho. Falei, não, cara, eu vou aguentar 15 dias para ver essa mulher. Eu falei, não, essa semana eu vou procurar. Essa semana? Não. Aí eu me lembro que no mesmo dia, eu falei, cara, mandei uma mensagem para ela, olha, hoje quero te ver de novo. Ela, eu também. Falei, então eu vou te ver. Peguei o carro do papai e fui me embora atrás dela. Não tinha nenhum documento do carro, ou seja, a gente é muito impulsivo também nessa época. Né? Esse critério torna a gente muito mais assim, impensante, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas reflete sobre isso. Mas olha, gente, aí a gente tem uma palavra em vermelho, que é o seguinte: e o papel da família? Né? Vocês acham, porque a maioria de nós aqui, talvez até todos, desenvolveram a sua sexualidade, os seus desejos, as suas experiências sozinhos. Vocês acham que é importante ter a família ao lado orientando ou cada um tem que seguir a vida por si só e viver? O que é que vocês acham? Diga, querida, você que gosta de falar. Você acha que a família tem que ser participativa?
Sim, entendi. E olha, eu digo o seguinte, ainda falando sobre essa parte de orientação familiar, a minha irmã, né, eu falei para vocês, teve a primeira menstruação, a gente estava viajando, mas a minha mãe com meu pai falaram muito sobre o que era menstruação para ela. Meus pais nunca orientaram ela sexualmente. Quem fez isso com ela foi eu, vocês sabiam? Porque eu digo assim, a Carol, que é minha irmã, ela tem muita afinidade em conversar as coisas comigo, né? Então, a gente sempre foi muito parceiro nesse ponto de vista. Achei muito importante isso, gente, porque eu nunca medi palavras para falar para ela. Ó, todo tipo de relação sexual dá isso, e peita, e tal, 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 tal. Não faz nada, não sei o quê. E, ó, te preocupa com isso, aquilo, outro, e não sei o quê e tal, tal. Então, é assim, era uma situação onde, por exemplo, meu pai e a minha mãe queriam prender um pouco ela. Por exemplo, a minha irmã, quando começou aquela fase de 15 anos, era tipo 3 15 anos por mês que ela ia. 15 anos, o pai com a mãe não estão lá. 15 anos está escuro, ninguém sabe. Eu me lembro que o meu pai queria frear um pouco isso. Gente, adolescente tem que viver as fases. Crianças fazem, adultas fazem. Eu me lembro que eu falava assim para ele, ó, deixa ela aí, eu vou buscar ela de manhã. E aí o papai sempre falava para ela, olha, 3 horas da manhã tu volta. Aí tá, 3 horas eu vou te buscar, Carol. Quando dava 1 hora da manhã, a minha mãe chegava no meu quarto. Júnior, meu nome é Júnior também. Tua irmã já te ligou? Falei, não ligou porque o horário marcado era 3 horas, não era 1 hora da manhã. Liga pra ela, vê se ela já vem. Aí eu ligava só pra saber que ela não vinha. Caramba, mas não, não vou 3 horas. Falei, tá bom. Então, o que é que acontece? Existe preocupação, que era o que a minha mãe e meu pai tinham, e existe a privação. Pessoas privadas vivem a vida em momentos diferentes da vida. É por isso que hoje tem adulto de 40 anos que quer viver a adolescência. E fala isso. Ah, eu não tive oportunidade de fazer tal coisa. E faz isso. E não é certo isso. O ser humano tem que viver cada fase no período certo, tá? Papel da família, papel de orientação e não de privação, tá? Pessoal de casa, tem alguma pergunta? Biane, Letícia, Evânia, alguém quer falar alguma coisa? Não? Olhem só, gente, eu quero passar para vocês agora. É... Só ver aqui. Tranquilo, né? Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Olha só. É um episódio do Profissão Repórter que fala sobre a concepção de sexo entre adolescentes de colégio público e privado na Bahia. Eu vou botar aqui na plataforma, gente, também para vocês verem. Eu não vou encerrar a reunião. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou passar aqui na plataforma, só que eu vou pausar a gravação, porque se a gente gravar vídeo, o YouTube bloqueia a gente de repostar. E aí a gente vai ver isso. Enquanto eu chamo o rapaz para poder ligar, aí a gente bebe uma água, dá um intervalo rápido e volta, tá bom? Então, uns 10 minutinhos a gente volta. Aí depois a gente conversa aqui precisamente sobre mais um ponto que eu quero falar com vocês e depois a gente vai liberado. Você encontra diversos pensamentos envolvendo não só o jovem, mas também a questão da família. A gente encontrou lá no vídeo uma mãe, né, que morava com o filho, vocês viram, o que foi que ela falou? Que ela deixava umas camisinhas lá dispostas pela casa e ela via que ele pegava. Aparentemente, a gente percebe que a relação deles é muito próxima. Que eles têm um contato, assim, de conversar sobre tudo. Já a menina, quando foi para casa, não sei se vocês perceberam, mas o pai, ele praticamente eliminou de si a responsabilidade de orientar a filha. Ele falou que não, ela é mais íntima da mãe dela, ela conversa mais com a mãe dela. Provavelmente, além dele passar para a mãe essa responsabilidade, ele não faz questão de participar desse assunto. Isso, na minha concepção, é uma perspectiva retrógrada ainda. É algo que, infelizmente, atrasa ainda os métodos de prevenção. Vocês viram quando o repórter foi na escola
e perguntou assim, irmão, já que a escola distribui, a pessoa, distribui não, disponibiliza. Se é um conceito utilizado entre as escolas, para eles não acharem que a escola está, ó, toma, toma, porque isto para eles significaria o estímulo à relação sexual. A escola não tem que se preocupar com a palavra que ela utiliza, se distribui, se disponibiliza. Isso não tem que ser uma preocupação. Mas a escola, como uma instituição também de ensino, ela precisa repassar condutas perigosas ou não. Vocês viram o seguinte, vocês viram também duas concepções. O jovem que tem a sua relação sexual e o jovem que está se guardando para ter o ato sexual depois do casamento. Existe certo e errado aí? Não. O que existe são pessoas movidas por suas concepções. Se a pessoa teve com 13 anos, tá, teve. Se a pessoa vai ter com 25 anos, tudo bem, teve. Isso não é um fator de impacto que vai simplesmente, como é que eu posso dizer para vocês, interferir necessariamente na felicidade da pessoa. Só que o que é importante é o seguinte: vocês falaram da pouco que quando vocês verem uma menina de 14 anos, talvez essa menina, a gente poderia olhar com um olhar julgador, né? Pô, uma menina de 14 anos grávida. Mas eu pergunto para você, será que nós também não olhamos com olhares preconceituosos para aquela jovem que esperou casar para ter relação sexual? Claro. Isso nos mostra o quê? Que nós vamos lutar na nossa profissão de enfermagem diariamente com as nossas próprias concepções. Isso é perigoso, porque nós temos um hábito de, como é que eu posso dizer para vocês? O hábito de construir a nossa assistência pensando justamente nos nossos próprios conceitos. Olha, para que tu foi ter relação sexual? Gente, teve. E aí, a mulher tá lá grávida, quase para parir, tu vai ficar falando por que a mulher foi fazer sexo? Não existe lógica nisso. Uma coisa que a gente tem que entender também é que na sociedade em que a gente vive, e isso é comprovadamente existente, a mulher, quando ela é engravida, por exemplo, ela tem 14, 15, seja a idade que for, olha, ela nem namora, engravidou. Sociedade ainda vê a mulher como a culpada disso tudo, como se ela tivesse engravidado sozinha, como se ela tivesse tido relação sexual porque ela era a única que queria. E não existe isso. Nós precisamos entender que uma mulher, quando vai lá para a unidade de saúde fazer o pré-natal dela, quando ela tem 14 anos que ela está ali, o companheiro tem responsabilidade. Não sei se a professora Silvia já falou isso para vocês, mas existe o pré-natal do homem. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é, talvez ela comente sobre isso. Pré-natal do homem é estimular a cultura de que o homem ele precisa ser participativo desse momento. Olha aquela menina de 14 anos, você viu a tristeza dela? Menina triste, né? A mãe fala, ah, ela parou de estudar, né? Eu sei, tem gente que até que pensa, pô, mas o que a mãe deixou? Gente, a mãe provavelmente é sozinha com ela, a mãe precisa trabalhar, a mãe também está cansada, né? Então, às vezes, é algo muito complicado. E é o que eu digo para vocês. Uma coisa que me faz pensar muito foi naquela imagem que, por exemplo, a moça vai beijar o escudo dele, que o rapaz fala, ó, oh, beija, a mulher é submissa e tudo mais. Isso está escrito, né? Na verdade, as pessoas utilizam muito essa fala, só que as pessoas ainda têm um péssimo hábito de conceituar a submissão do jeito errado, né? E aí, o que é que acontece é o seguinte, as pessoas têm que entender que a visão machista que se tem na sociedade, além dela doutrinar pessoas de uma maneira extremamente antissocial, né, fora de padrões que são padrões bons de convivência, ela interfere em todo o segmento de vida. Por exemplo,
O que foi aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco? Que o homem não conseguiu ter relação com a mulher. O que foi que ele disse pro terapeuta? Ah, porque eu tenho medo dela ir pra rua procurar outra pessoa. Isso é uma visão machista, entendeu? E a mulher, gente, tava ali, ó, sem entender o que estava acontecendo, mas tava ali de braços abertos para tentar resolver, né? Então eu digo para vocês, essa visão, principalmente a visão de construção do primeiro ato sexual, que é uma coisa muito imposta a todos, isso também não deixa de ser uma visão machista, principalmente em cima, olha, o homem não pode, 18 anos não fez sexo, cara, daí? E se o cara quer se guardar, se o cara não quer ter relação, o problema é dele. Porque tem gente que se incomoda e muito com a escolha do próximo. Ó, o cara ali não quer, a moça ali quer, a moça quer ter. Ó, a menina, o homem, ele tem uma namorada, aí sai com os amigos, vão pra uma festa escondida e todo mundo fica com outra mulher. Aí todo mundo sai rindo. Agora, se esse cara falar que a namorada dele se relacionou com outro cara, meu irmão, os amigos vão lá tirar satisfação com a mulher. Querem jogar pedra na mulher, bater na mulher. Então, infelizmente, gente, ainda é uma sociedade machista que está impondo situações porque sexualidade não está relacionada apenas ao risco de engravidar e de doença. Isso está em risco também de violência. Quantas pessoas aí morreram ou são agredidas porque são homossexuais, porque têm determinadas condutas, entre outros quaisquer. Então, falar de educação sexual não é apenas evitar a gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. É fazer com que o indivíduo ele possa respeitar a diversidade e a potencialidade de cada um, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aí, gente? Não? Vocês aí de trás, não? Querida aí, nada? Não? Então, olhem só. Conteúdo da nossa segunda avaliação vai ser o adoecimento mental, tá, envolvendo a criança e adolescente. A gente, inclusive, falou da esquizofrenia, a emergência psiquiátrica, a formação da personalidade. Nós vamos falar sobre a sexualidade, que é o nosso exemplo de hoje. Vamos falar sobre álcool e drogas. E vamos continuar ainda com refletindo um pouco a nossa concepção de enfermagem. Como assim, professor? Nossa conceituação de consulta de enfermagem. Perante tudo que vocês viram agora, eu pergunto para vocês: o enfermeiro precisa ser um profissional autoritário? Não. O enfermeiro, ele precisa ter uma postura tradicional? Não, ele precisa se adaptar à situação do jovem. E eu pergunto para ti, o que o teu pai viveu foi a mesma coisa que tu viveu? O que tu viveu vai ser o que teus filhos vão viver? Não. Então, por isso, quando o jovem chega para ser atendido por vocês, não vão logo distribuindo um grupo de ideias e pensamentos. Escutem pelo que ele passa. Porque é capaz do cara começar, olha, porque o sexo, não sei o quê, e a pessoa falar, o jovem falar, olha, eu nunca tive relação, nem vou ter agora, eu quero me guardar para o casamento. Ah, então tá, vamos falar, ou seja, veja as necessidades e as experiências do adolescente, para que sim você possa direcionar a sua assistência. A assistência ao adolescente de enfermagem é só para falar de álcool, drogas e sexo? Não. A consulta de enfermagem fala de tudo que a enfermagem tem: anamnese, exame físico, sono e repouso, funções fisiológicas, queixa principal, e aí sim a abordagem do que realmente, né, como é que eu posso dizer para vocês, do que realmente a gente tem discutido, né? E claro, sem impor, sem criar esses preconceitos que habitualmente nós temos. É como eu disse para vocês, todos nós aqui nessa sala de aula, infelizmente, somos formados por preconceitos. Não leve no sentido pejorativo da palavra. Mas, por exemplo, quando a gente for para um hospital, se vocês pudessem escolher quem atender, vocês escolheriam.
né? Não, eu não quero idoso, não, não quero criança, não, não quero portador de tuberculose, não, não quero tal, não quero isso. Isso é uma espécie de preconceito. E o nosso maior problema hoje, que eu digo hoje, 2015, 2000, até 2020, é que a enfermagem, assim como outras áreas da saúde, elas ainda têm uma tendência de serem seletivas com o seu cliente, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não, nada, tá ótimo. Então, gente,